Notícia por notícia, qualquer um entrega. Mas aqui no Café com Informação eu faço mais. Eu trago opinião, dados e análise, porque conversa para boi dormir não move o agro. Eu sou Luzene Neres e nesse espaço nós olhamos para além da porteira. Hoje vamos falar sobre prazos importantes para o Imposto Territorial Rural, o ITR. Uma oportunidade de ouro com a Macaúba, mudanças na tributação que vão afetar investidores do agro. Um projeto de lei que pode mudar a configuração fundiária no Brasil, os bastidores da COP30 e os desdobramentos da nova lei de licenciamento ambiental. Tem ainda a posição da AproSoja Tocantins sobre o programa RED+. Ao final, vou fazer aí um convite para estar no meu grupo de WhatsApp Comunicação no Agronegócio, onde eu trago notícia, opinião e orientação em primeira mão para quem quer comunicar e se posicionar. Vamos lá? Prazo aberto até o dia 30 de setembro para entregar a declaração do Imposto Territorial Rural de 2025, ITR. Esse imposto é anual e obrigatório para todos os proprietários de terras, titular do direito de usufruto ou posseiro, mesmo sem ser dono formal. E mesmo quem está isento, como áreas menores que 30 hectares exploradas por agricultores familiares ou propriedades em áreas de preservação permanente, precisa declarar para manter o cadastro atualizado. O valor pago depende do tamanho e do grau de utilização da área. Quanto mais produtiva a propriedade, menor a alíquota. Um imóvel ocioso pode pagar um percentual maior que uma propriedade igual, mas com produção intensiva. O imposto é cobrado para pessoas físicas e jurídicas e funciona como uma forma de incentivar o aproveitamento econômico da terra. Sem essa declaração, o produtor pode perder acesso às linhas de crédito e ao seguro rural. Na prática, o Imposto Territorial Rural é uma mensagem clara: ou você usa a terra ou paga mais caro. Para declarar, é possível utilizar o sistema Minhas Declarações do Imposto Territorial Rural no site da Receita Federal ou o Programa Gerador de Declaração. Além de que você, claro, pode contar também com um contador para fazer isso para você. O que eu observo é que muitos produtores ainda deixam para a última hora, correndo risco de erros e multas. A gestão correta das datas e das informações é tão importante quanto o plantio bem feito. Você já fez a sua declaração ou está deixando para o final do prazo? Deixe seu comentário aqui e entre também aí no meu grupo de WhatsApp para receber alertas e orientações exclusivas e a gente interagir. Já imaginou se o combustível que vai mover carros, caminhões e aviões nas próximas décadas já estiver sendo produzido aí na sua região? A Macaúba, essa palmeira nativa do Brasil que está presente em 5 dos 6 biomas nossos, é uma espécie resistente, produtiva e capaz de gerar até 2.500 litros de óleo vegetal por hectare ao ano. 5 vezes mais que a soja e com menor demanda de água que o dendê. Além disso, regenera o solo, produz matéria-prima para ração, cosméticos, alimentos e, mais recentemente, para o combustível sustentável de aviação, chamado SAF. O Brasil pode chegar a ser responsável por 75% da produção sul-americana desse combustível aí até 2029, com capacidade de produzir 900 mil toneladas por ano. A Macaúba reúne 4 qualidades raras em uma mesma cultura: alto rendimento, potencial de escala, capacidade de recuperar o meio ambiente e a inclusão social, beneficiando desde os pequenos produtores até os grandes projetos. Na minha opinião, essa é uma chance real de o Brasil liderar a transição energética mundial. Mas isso só vai acontecer se garantirmos que o produtor tem acesso à tecnologia, mercado e preço justo. Caso contrário, a Macaúba pode virar mais um caso de potencial subaproveitado. Você acredita que essa cultura vai ser prioridade no Brasil? Ou será que vamos perder esse bonde deixando aí a Macaúba como chiclete de porco ou de vaca?
Participe da conversa nos comentários e entre para o meu grupo de WhatsApp, Comunicação no Agronegócio. O governo federal publicou a medida provisória 1303 de 2025, que altera uma das regras mais importantes para o mercado de créditos do agronegócio: a isenção do imposto de renda sobre títulos ligados ao setor. A partir de 1º de janeiro de 2026, essa isenção vai acabar para novas emissões e passará a ser cobrada uma alíquota de 5%. Isso vale para os instrumentos como as cédulas de produto rural, as letras de crédito do agronegócio, os certificados de recebíveis do agronegócio, os fundos de investimento do agronegócio e os certificados de direitos creditórios do agronegócio. A mudança gerou um efeito imediato, uma corrida para emitir e adquirir títulos ainda em 2025, garantindo o direito à isenção. Os números já refletem isso. Só as cédulas de produtor rural saltaram de 40% em 12 meses, chegando a 521 bilhões de reais em estoque. As letras de crédito do agronegócio, as LCAs, registraram alta de 25%, alcançando quase 600 bilhões. Os certificados de recebíveis do agronegócio também somaram aí 160 bilhões, uma alta de 10%. Mesmo os fundos de investimento do agronegócio, ainda mais novos no mercado, cresceram também 10%, chegando a 43 bilhões de reais. O argumento do governo é que essa tributação é fundamental para ajudar no cumprimento do arcabouço fiscal em 2026. Mas, na prática, esse tipo de mudança reduz a atratividade desses papéis para investidores pessoa física, que buscam rentabilidade isenta. Isso pode significar menos capital privado disponível para financiar o agro e maior dependência de crédito público. Na minha opinião, esse é um exemplo de como a política tributária pode interferir diretamente no fluxo de recursos para o agro. Não é questão de ser contra ou a favor da tributação, mas de entender que o investidor, diante de menor atrativo, vai buscar outras opções. E a pergunta é: quem vai suprir esse espaço? Você que é produtor ou que é investidor, já se planejou aí para esse cenário? O projeto de lei 6.088 de 2023 quer alterar a Lei 5.868 de 1972, fixando em 5.000 metros quadrados o equivalente a meio hectare a fração mínima de parcelamento de imóveis rurais em todo o território nacional. Hoje, esse tamanho é definido por município de acordo com critérios agronômicos e econômicos e geralmente varia entre 2 e 20 hectares. Na prática, essa mudança unifica a regra em todo o país, permitindo negociações, vendas e registros de áreas muito menores. Os defensores afirmam que os avanços tecnológicos permitem produzir e garantir sustento familiar em áreas reduzidas, especialmente com a agricultura intensiva, estufas e produção hidropônica. Também pode facilitar a formalização de heranças e divisões entre familiares. Mas os críticos alertam para o risco de fragmentação excessiva do espaço rural, fomentando a especulação imobiliária, ocupações desordenadas e dificuldades na prestação de serviços públicos, como energia, água e estradas. Além disso, áreas menores têm mais dificuldade de atender exigências de reserva legal e área de preservação permanente, o que pode gerar mais pressão ambiental. E aí, na minha opinião, essa é uma medida que pode trazer benefícios para agricultores familiares e pequenos produtores, mas precisa vir acompanhada de políticas de apoio técnico, crédito e infraestrutura. Afinal, intensificar não é tão simples. Caso contrário, corremos o risco de criar um mosaico de micropropriedades, os microparcelamentos, sem capacidade e se manterem produtivas. É uma decisão que merece olhar atento e participação de quem vive no agronegócio de fato. O presidente designado da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
Para a COP30, o embaixador André Corrêa do Lago divulgou uma carta defendendo que a ação climática deve ser, antes de tudo, um desafio humano. Ele afirma que populações historicamente marginalizadas, como povos indígenas, comunidades tradicionais, mulheres, jovens e grupos periféricos, não devem ser vistos apenas como vítimas, mas como protagonistas na mitigação e adaptação à crise climática. A carta é a 5ª divulgada desde que ele assumiu a presidência, designada e foi publicada em meio à pressão internacional por solução para crises de hospedagem em Belém, onde o evento será sediado. Representantes de 25 países já ameaçaram não participar caso os preços abusivos e a falta de estrutura não sejam resolvidos. No documento, Corrêa do Lago reforça 3 prioridades: reforçar o multilateralismo e o regime climático da ONU, além de conectar as políticas climáticas à vida real das pessoas e acelerar a implementação do Acordo de Paris. Ele afirma que a COP30 precisa ser um encontro onde a autoridade formal caminhe lado a lado com a liderança genuína e que a empatia, compaixão e solidariedade devem ser tão importantes quanto os acordos técnicos. Já na minha visão, esses pontos são essenciais sim, mas existe um risco claro. Se a organização do evento não garantir uma experiência adequada, a credibilidade da conferência fica comprometida. E o foco muda do conteúdo para os problemas logísticos. Para o Brasil, tem sim a chance de protagonizar o debate climático. Esse é um teste de organização e diplomacia. A Lei Geral de Licenciamento Ambiental foi sancionada no dia 8 de agosto pelo presidente Lula, com 63 vetos. Entre eles, um ponto muito contestado pela Confederação Nacional de Municípios, a retirada do poder dos estados e municípios de definirem seus próprios padrões de critérios de licenciamento. Isso significa que, em vez de adaptar as regras às particularidades locais, prefeituras e governos estaduais terão que seguir um padrão nacional único, uma única cartilha. E outra alteração é a eliminação da exigência da certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano nos processos de licenciamento. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, isso enfraquece o ordenamento territorial, atribuição constitucional dos municípios. A nova lei também limita a licença por adesão e compromisso a atividades de baixo potencial poluidor, mantém proteção reforçada à Mata Atlântica e exige consulta a povos indígenas e quilombolas, mesmo sem terras homologadas. O governo justifica as mudanças como necessárias para equilibrar a celeridade, segurança jurídica e proteção ambiental. Mas para muitos gestores municipais, a centralização excessiva pode levar a decisões desalinhadas à realidade local, gerando atrasos ou conflitos. Minha visão é de que descentralizar é fundamental para manter a eficiência e o compromisso local com o meio ambiente, sem contar que cada um conhece os seus desafios regionais e as responsabilidades. Centralizar pode atender a interesses de grandes projetos, mas pode ignorar os desafios regionais mais específicos. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins emitiu uma nota oficial sobre o programa RED+, no estado. Segundo a entidade, qualquer posicionamento oficial só será dado após a conclusão de análises técnicas realizadas por consultorias especializadas. A AproSoja solicitou cópias dos contratos firmados entre o governo estadual e empresas privadas para avaliar o escopo, as obrigações e os impactos jurídicos do programa. Na nota, a AproSoja reforça que atua de forma independente, sem submissão a governos ou a empresas, e que repudia práticas ilegais como queimadas criminosas e desmatamento fora da lei. Também defende o cumprimento do Código Florestal Brasileiro como base para a produção responsável e a proteção ambiental.
O programa REDD+, é um mecanismo internacional de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, que gera créditos de carbono a partir da preservação de áreas. Esses créditos são negociados no mercado internacional, mas envolvem contratos de longo prazo e cláusulas bem complexas. Na minha opinião, a postura e cautela é fundamental. Aderir sem entender todas as implicações pode sim comprometer aí a autonomia do produtor rural por décadas. É preciso transparência total para evitar acordos que na prática não beneficiem quem produz. Esse foi o Café com Informação de hoje. Um espaço onde você não recebe apenas a notícia, mas entende o que está assim, bem lá por trás dela, nas entrelinhas. Aqui tem dado, tem opinião, tem crítica e tem um olhar atento para o futuro do agro. Se você quer estar um passo à frente, siga o meu perfil no Instagram, Ludoagro, acesse o canal Engenho Comunicação no YouTube e entre no meu grupo de WhatsApp Comunicação no Agronegócio. Todos os links estão aí na bio. Lá eu compartilho notícias, opiniões e orientações em primeira mão para quem quer comunicar e se posicionar de verdade. E você? Qual dos assuntos de hoje merecem aí um episódio completo? Escreva nos comentários e vamos continuar essa conversa lá no grupo.